Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta terça-feira, é isso mesmo, terça-feira. Tô com o calendário todo ferrado aqui, porque a viagem na segunda-feira foi pesada, de sair do hotel até chegar em casa passaram-se 13 horas, então não foi fácil não, mas estamos aqui no meio de um feriado para falar de futebol americano, que foi um final de semana sensacional. Eu tô um pouquinho ali pendendo, eu sou um cara meio suspeito, afinal o meu final de semana foi maravilhoso, com a viagem lá com o jogo na Alemanha, mas tivemos jogos espetaculares, consegui acompanhar tudo e vamos conversar um pouquinho do que rolou no domingo e também nessa segunda-feira, porque acabou a invencibilidade, caiu o último invicto na temporada, a equipe do Washington Commanders surpreendeu e venceu a equipe do Philadelphia Eagles. Vamos falar disso aqui e muito mais, então curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa e se você puder colaborar, faça aí como o André Luiz e o Danilo Vidal, os dois novos membros do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, ó, muito obrigado de coração pelo apoio de todo mundo. André e Danilo não entraram ainda no grupo no Telegram, entra lá, é uma das vantagens que a gente fica batendo papo sobre futebol americano. Você pode clicar aqui, não é caro, tá? Tem algumas vantagens e com 100 membros vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte do nosso clube de membros e conheça também a Fanática Sport Nation, loja sensacional. Aqui embaixo tem o link e cupom de desconto. Mas vamos nessa, tem muita coisa para falar. Roda a vinheta. Em algum lugar na Flórida temos alguns velhinhos estourando garrafas de champanhe e comemorando porque acabou o último time invicto na temporada. 50 anos depois do título invicto da equipe do Miami Dolphins, né, campeão lá em 72 com 17-0, sem ter perdido uma partida sequer, temos a garantia de que pelo menos por mais uma temporada esta marca será mantida. O Philadelphia Eagles, que vinha com 8-0, acabou perdendo em casa para a equipe do Washington Commanders por 32-21 no Monday Night Football, encerrando a semana 10, deixou mais uma divisão aí sem times com campanhas negativas, né? O leste está poderoso na NFL. Na AFC, o leste, neste momento, né, se a temporada acabasse dessa forma, neste momento aqui, os 4 times estão conseguindo vagas nos playoffs. Os Dolphins, os Jets, os Bills e os Patriots. Isso mesmo, com os Bills em terceiro lugar, né? E o final de semana foi sensacional. E na NFC, agora a gente tem os Eagles com 8-1, os Giants com 7-2, os Cowboys com 6-3 e os Commanders estão 5-5. E nesse momento estão na beiradinha ali, ó. Beiradinha, estão atrás, um pouquinho atrás da equipe dos 49ers, estão 5-4, mas estão podendo sonhar. O 8º time na NFC neste momento. Já pensou, a gente sempre falou que pode colocar 3 times, todos 3 times com vaga de wildcard, a gente pode ver uma divisão inteira indo para os playoffs. Eu acho muito complicado isso acontecer. Mas, nesse momento, a gente tem dois cenários plausíveis, né, de se imaginar dos times avançando para os playoffs. Eu tô um pouquinho cansado ainda da volta lá da viagem, tá? Então, mas, consegui assistir o jogo ao vivo, mas assim que eu acordei, assisti, tá deixando um pouquinho mais tarde aqui pra gente conversar. Mas vamos começar falando sobre essa queda da equipe dos Eagles, né? Tem muito jogo pra gente começar e eu vou começar falando do final, porque que trabalho excelente dos Commanders, né? O Ron Rivera fez um plano de jogo perfeito, ele se emocionou lá na entrevista, na fala no vestiário, falou que a mãe dele estaria orgulhosa. Estaria mesmo, porque, cara, o plano de jogo foi perfeito, foram 40 minutos e 24 segundos de posse de bola para a equipe dos Commanders contra 19 minutos e 36 segundos com a Filadélfia. Isso faz a diferença, isso, controlar o relógio é uma parte muito importante, ainda mais depois de um começo assim tão lamentável, né? Aquele fumble, primeira campanha, posse de bola dos Eagles, anota um touchdown em 3 jogadas, 51 segundos, e agora vem o passeio, agora vai ter aquele atropelamento da equipe dos Eagles aqui até o final, e não, os caras conseguiram se recuperar, e os turnovers foram o grande diferencial dessa noite, né? Pela primeira vez na temporada, a equipe dos Eagles perdeu mais a bola do que a recuperou, mais do que roubou, né? Perdeu no saldo dos turnovers, e não foi coincidência ter sido a primeira derrota. É claro que nós vamos falar, porque todo mundo vai comentar, e óbvio, teve um erro evidente, é muito óbvio aquele face mask que não foi marcado no fumble do Goddard, né? É muito óbvio aquele lance, mas não é o primeiro face mask. Inclusive, eu tô tentando lembrar qual o jogo que eu fiz nessa temporada. Eu acho que foi um jogo dos Jets, que teve um face mask muito parecido com esse mesmo e a arbitragem não marcou nada, perdeu esse lance. Mas foi revisto depois, o lance fica muito claro. Sim, mas infelizmente é a besteira da regra que não permite que esse erro claro e óbvio
seja revisto, porque ali você verifica apenas o fumble e não o face mask. Então, aqueles detalhezinhos da regra. Aliás, a regra foi muito debatida neste final de semana, né? Eu não quero trazer, já falei aqui várias vezes, eu acho que o futebol americano tem tantas e tantas nuances durante a partida que a gente culpar só um erro de arbitragem pelo placar, eu acho que é pesado. Eu acho que é querer tampar só com a peneira também, né? Você não aprender com os seus erros. A equipe dos Eagles cometeu muitos erros. Fez a diferença? Claro que fez a diferença, né? Estavam 2 pontos de vantagem para a equipe dos Commanders, a bola muda de posse, só que assim, ainda era campo de defesa, eu não consigo ver que, garantia ali que teria um touchdown, teria a vitória dos Eagles, poderia muito bem chegar ali na frente, ter uma falta ou ter até um outro turnover, né? Pelo jeito que eles trataram a bola durante todo o jogo. Aquela campanha que roubou a bola resultou só num field goal, com uma diferença de 5 pontos, com mais de 7 minutos por jogar. Então tinha tempo de sobra. O que acontece na campanha seguinte? Mais um turnover. Então, cara, eu acho que não dá. Eu acho que não tem porquê. Vem o fumble do Watkins, né? Que foi a jogada seguinte ali. Uma conexão de 50 jardas e o cara, né? Aquela besteira toda. Então, eu acho que tem vários outros momentos de desleixo que pode ter custado mais caro do que o erro de arbitragem. Todo mundo errou, a arbitragem inclusive, né? O que eu vou falar do Hurts mandando aquele passe pro A.J. Brown na cobertura dupla? Mas o A.J. Brown faz recepções. Sim, faz recepções, mas é um risco que se corre. Então, teve o turnover, quando ele faz mérito do cara, quando é turnover, é demérito do Hurts também. A gente tem que dar o ônus e o bônus das jogadas arriscadas. E no final, aquela falta do Graham, né? Putz, o Taylor Heinicke tava ajoelhado ali... mas tá muito em cima e ele desistiu da jogada, não tem que dizer, ali é um erro, um cara tão experiente como ele não pode cometer e acabou matando o jogo, né? Acabou tirando as chances da equipe dos Eagles, que aí já ia dentro do 2-minute warning, podendo só segurar mais a bola, estavam segurando bem essa bola, então não tinha porquê, 26-21, se ali teria forçado o punch, estaria dentro dos últimos 2 minutos, teve erro do punter também, né? Mas estaria dentro dos 2 minutos com situação que dava para vencer a partida. Não conseguiram por uma série de erros, não vou culpar só que a arbitragem. Também vou apontar os problemas na defesa dos Eagles, né? A gente já falou aqui como a ausência do Jordan Davis está custando caro no jogo terrestre, e custou muito caro. Como a equipe dos Commanders comandaram, né? Perdão, trocadilho, mas como eles comandaram essa partida, mantendo essa posse de bola, correndo com a bola. Correram 49 vezes, 152 jardas terrestres, faz a diferença, gasta relógio, cansa a defesa, custou muito caro. Pressão no quarterback, eu não entendi por que eles não mandaram tantas blitz. Manda blitz para cima do Taylor Heinicke, força o quarterback, que não é nenhum primor, né? Ele é um bom quarterback, mas não é um primor, ele não é um Josh Allen, né? Ele vai cometer algum erro. E se a cobertura estivesse perfeita ainda, ok, mas não estava. O Heinicke conseguiu boas jogadas, boas conexões no fundo do campo, ali principalmente com o McLaurin, né? O McLaurin terminou o jogo com 8 recepções, 128 jardas, uma delas de 41 jardas, uma da recepção. Então, tudo isso foi minando essa equipe do Philadelphia Eagles. Eu acho que tem muitas lições que devem ser aprendidas pela equipe de Filadélfia, por isso mesmo eu não vou falar só de arbitragem, que se Filadélfia ficar olhando só pro erro do juiz, vai se dar mal. Semana que vem tem um jogo contra os Colts, com o Jonathan Taylor sedento para correr mais e mais. Então eles precisam corrigir esse problema. Vai ter essa semana aqui, um pouquinho mais curta, né, jogando no domingo, mas tem que cuidar dessa defesa no jogo terrestre, se não quiser bobear. Ainda lideram a NFC, né, ainda tem a melhor campanha da NFC, com os mesmos 8-1 da equipe dos Vikings, mas venceram o confronto direto. Então tem essa vantagem, não pode dar bobeira, tá? Tem que chacoalhar a poeira, né? Correr para cima lá agora e conquistar alguma coisa. Na equipe dos Commanders, grande vitória. O Rivera agora vai ter que decidir, né? Se ele vai manter o Taylor Heinicke ou se ele vai voltar com o Carson Wentz. O Carson Wentz pode ser ativado depois da Injury Reserve, né? Então o Taylor Heinicke tá 3-1 e parece que a galera gosta dele. Então eu não sei. Falam que o Carson Wentz é um cara ruim de vestiário, Heinicke pelo jeito não é, cara muito bom de vestiário. Vamos ver como é que vai virar essa história toda lá na equipe do Washington. Já que eu falei dos jogos de domingo, quer dizer, não falei dos jogos de domingo, né? Eu tenho que, culpa da viagem aqui, eu tenho que dar uma passada para aqueles que eu vou começar falando daquele, para mim foi o jogo do ano, né? A vitória do Minnesota Vikings
33-30 na prorrogação sobre o Buffalo Bills. Eu saí do estádio e liguei o celular para assistir o Game Pass e fui acompanhando o caminho inteiro até o hotel. Cheguei no hotel, fiquei lá assistindo de novo. Achei um barzinho, todos os bares passando o jogo, então fiquei lá, todo mundo vibrando. Foi uma sensação bem legal mesmo na cidade e foi uma partida, olha, impressionante, tá? O Josh Allen, que era aquela grande dúvida, se vai jogar, não vai jogar, né, semana inteira falando sobre isso, jogou, mas valorizou ainda mais essa vitória de Minnesota, né? Tô até com a camisa aqui dos Vikings para comemorar, para dar o mérito devido para eles. Estavam cobrando isso aqui, falem da gente, e merecidamente mostraram que são sim um time para se prestar atenção. É um time sim que pode sonhar alguma coisa, é um time que está fazendo mais do que esperava. Troca de treinador, mudança de filosofia, esperava um passinho ali, uma reconstrução e no fim já está conseguindo trazer bons resultados neste momento e foi uma vitória maiúscula sobre a equipe do Buffalo Bills, principalmente por não ter desistido em momento nenhum. E até por respeito à equipe dos Vikings, vou começar falando dos motivos de como os Vikings ganharam e não de como os Bills perderam essa partida. E o principal ponto para mim é o wide receiver, o Justin Jefferson. Cara, 10 recepções, 193 jardas e a recepção, talvez, da temporada, porque mudou o jogo, né? Ela mudou, talvez tenha sido o melhor jogo da temporada e aquela recepção mudou completamente o jogo. Apenas uma das mãos, numa jogada crucial, os Bills vencendo por 4 pontos, dentro dos 2 minutos finais, os Vikings tendo apenas um tempo a pedir, era o 4-18 e aquilo lá era uma interceptação. É por isso que eu não vou falar que encher o Cousins por ter feito o passe. Não, ali é mérito total do Justin Jefferson. A jogada não termina, né? Aquele lance, aquela campanha ali não termina em pontuação, mas ela resulta numa pontuação de forma indireta ali. E o Jefferson foi um cara espetacular. Ele é um cara espetacular, é um jogador fora de série, é um jogador que merece muito, muito, muito as atenções em cima dele. A gente falava aqui do fato dele ser favorito antes de começar a temporada a jogador ofensivo do ano, né? E pode ser ainda, né? Teve aqueles altos e baixos, te cobrou até o O'Connell que colocasse mais ele no plano de jogo, passou algumas partidas meio despercebido, mas parecem ter percebido que a ideia é essa. O Cook também foi muito bem, né? Na tarde aqui, com 14 corridas, 119 jardas, um touchdown de 81 jardas, no momento crucial também, né? Ali os Bills venciam por 24-10, a partida parecia bem encaminhada para a equipe de Buffalo. E aí a gente tem que falar dos Bills e tem que falar do Josh Allen, né? Deixa todo mundo preocupado, não com relação à lesão, mas com relação à regressão que o Josh Allen teve mais uma partida muito ruim, né? Primeira interceptação, mais uma na red zone. Olha, tá virando comum isso, né? Mas assim, era uma 4-2, no momento decisivo também. Podia deixar o jogo 34-14, 10 minutos para jogar apenas, e a culpa foi dele. A leitura foi errada, a execução foi errada, o passe foi errado, a interceptação é toda nas costas do Josh Allen. Depois tem aquele fumble, né? A expectativa de vitória da ESPN colocava em 99,9% para a equipe dos Bills. 50 segundos no relógio, a bola está na sua mão, mas está na linha de 1 jarda. Sim, mas é parar ali, né? Correr, parar ali a bola e acabou. E aí rola aquele fumble no snap. Eu não sei se a culpa é do center, se a culpa é do Josh Allen. A imagem não deixa claro, porque a gente não consegue nem entender como é que foi touchdown aquilo lá ainda. Mas ele tem parcela de culpa. Inegável, ele tem parcela de culpa nessa história. E no fim, a interceptação já na endzone, lá na prorrogação, mais uma na endzone, né? Para fechar o jogo, numa decisão errada, mais uma vez decisão errada, não tinha por que forçar aquele passe, tinha tempo, não era a quarta descida, não era nada, então para mim, erro de decisão, sucessão de erros do Josh Allen, que deixa a gente preocupado pensando naquele velho Josh Allen, né? Porque o Josh Allen dos primeiros 2 anos era esse Josh Allen, cometia esses erros estapafúrdios. E aí a gente fica até, mas qual que então é o Allen de verdade? Será que é esse aqui? A gente teve aquele bom momento dele, mas eu ainda acho que ele é um cara com extremo potencial. Eu não sei se a lesão está influenciando alguma coisa ou não, mas ele está cometendo mais erros do que é normal. E aí deixa a equipe dos Bills numa situação muito complicada, caindo para terceiro dentro da divisão, né? A divisão que está ali muito todo mundo amontoado, e o pior, né? Falei aqui da importância dos Bills de tirar o jogo de um eventual encontro com os Chiefs, principais
rivais nessa briga pelo título da AFC, tirar o jogo lá de Kansas, né? Tirar o jogo de Kansas City, levar esse jogo, né? Tirar do Missouri, não é Kansas, né? Tirar do Kansas City, você levar o jogo lá para Buffalo, e aí eles vencem isso aqui pode ser diferencial, mas aí uma sucessão de erros, o time já vai caindo, então vamos lá, por mais que esses Bills ainda para mim sejam muito fortes e podem sim sonhar em ganhar o Super Bowl, hoje o caminho já fica mais complicado, que eu já fico vendo ter que sair de casa para vencer uma final de NFC, por exemplo, né? Precisa dar uma remodel, sim, chacoalhar poeira, mais um time que precisa se mexer muito rápido, porque não pode cometer tantos erros. E eu falei aqui do Face Mask, pô, e o jogo dos Bills dava para fazer fosse no Brasileirão, a gente tinha um pós de 3 horas só falando de arbitragem. A recepção do Gabe Davis, que não foi recepção para mim, ali fica bem claro que não teve recepção, e é falta de 12 homens, né? Já na prorrogação ali, momento importante, tá uma primeira para touchdown na linha de 2, 12 jogadores em campo, óbvio, a imagem é muito clara ali, teve a reclamação do O'Connell, todo mundo viu, tem um juiz que tá lá para isso e o cara não viu, que podia ter custado muito, muito pesado. Fica a lição também para a equipe dos Bills, para a torcida dos Bills, que ter a posse de bola na prorrogação não quer dizer touchdown, tá? E até, bom, esse erro da arbitragem foi grave, os Vikings poderiam ter vencido o jogo com um touchdown naquela sequência ali, seria uma primeira para touchdown na linha de 1, não foi, acabaram chutando o field goal apenas, mas a bola foi para a mão dos Bills, e aí eles não conseguiram anotar o touchdown com mais um erro do Josh Allen, que segue sem nenhuma vitória em prorrogação, né? São 4 derrotas dos Bills em situação de prorrogação com o Josh Allen como quarterback na carreira aí do Josh Allen. Seria um vídeo de 2 horas se eu parasse para falar de todos os jogos, né? Então eu vou, né, como a gente costuma fazer aqui, mas eu vou pontuar algumas coisas que eu vi no feriadão. Começando falando do jogo que eu fui lá assistir em Munique, né? Acho que amanhã vai entrar uma reportagem especial, já comecei a fazer aqui, eu preciso editar e montar ela direitinho, mas eu quero colocar nessa quarta-feira. Lembrando que nessa quarta-feira vai ser o nosso Toque e Passa NFL podcast comigo, com o Cheme, com o Evistan, que tá às 6 da tarde de Brasília. Feriado não vale a pena fazer, então a gente vai fazer na quarta-feira, já tentando entender, porque essa temporada a gente não consegue entender nada que tá rolando, e falando, já projetando o que vem por aí na NFL. Falando desse jogo lá em Munique, né, o Diego, lá no grupo de membros, falou que os caras estavam entregando exatamente aquilo que eu imaginei quando comprei o ingresso. Eu imaginava o Tom Brady enfrentando um time amador, né? E em alguns momentos o Seattle Seahawks pareceu um time amador, cometendo muitos e muitos erros. Fizeram um jogo muito abaixo do que eles vinham fazendo, uma exibição, não sei se é o fuso horário, se a aclimatação não foi muito bem feita, o que aconteceu. Eu acho que dá, por mais que fosse um fuso horário muito grande, né? A diferença ali é grande, o jet lag é complicado, mas você sabia desde o começo da temporada que isso ia rolar. Então, um planejamento seu podia ter sido feito de uma forma, acho que uma semana dá para você se acostumar. Agora, os Bucks deram esperanças para o torcedor de Tampa, que, bom, é aquele time que eu esperava que fosse entregar, né? Boas jogadas, Tom Brady fazendo conexões com o Julio Jones, correndo bem. Olha, os caras aprenderam a correr com a bola, né? Tiveram ali, quantas jardas foram? 161 jardas terrestres para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. O White foi o principal corredor com 105 jardas, o Fournette com corridas também, 57 jardas e um touchdown, teve uma corrida também crucial na partida. Então, bons momentos da equipe do Tampa Bay Buccaneers. O Gene Smith teve momentos daquele Gene Smith do passado, né? Alguns erros, algumas leituras erradas, Teve uma terceira, era uma 3ª para 2, que ele tentou um passe pro Lockett, acho que no comecinho, não sei se foi no primeiro ou segundo quarto. E ele tenta um passe, cara, tinha uma autobahn na frente dele para correr com a bola, e ele não correu, tentou o passe e acabou perdendo, teve que ir pro punch, a equipe dos Seahawks, e todo mundo no estádio viu, todo mundo no estádio gritando, corre, 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 e só ele não percebeu e acabou entregando, cometeu muitos erros, mas se o time teve chance de vencer ainda, e teve chance no final da partida, foi por conta do Gene Smith também. As campanhas finais ali que resultaram em touchdowns da equipe dos Seahawks, muito, muito, muito bem mesmo o Gene Smith, fazendo, olha, grandes leituras, passes muito bem colocados,
valeu, tá? Ele saiu eu tava com uma impressão ruim do Gene Smith, falei, vim aqui, sequei o cara, mas no fim ele mostrou um belo futebol americano ainda. E um detalhe só, que foi o segundo jogo que eu vi do Tom Brady, acho que vai ser o último que eu vou ver na carreira dele, mas, bom, nesses dois jogos teve trick play com o Tom Brady aparecendo de wide receiver e nenhuma deu certo, tá? Foi no Super Bowl 52, que depois tem lá o troco com o Philly Special, que ele não consegue fazer a recepção, e agora ele escorregou pateticamente no passe do Fournette e entregou na interceptação do Ulen ali, então não faz mais isso, Brady. Se eu voltar a vê-lo jogar, não precisa querer me convencer de que você é um bom wide receiver também. Não é, já, esquece. Vai, joga um quarterback só e tá muito bom. Vou destacar também a vitória dos Colts sobre os Raiders por motivos curiosos apenas, tá? Vou começar aqui falando primeiro do Saturday, né? O treinador, o técnico interino da equipe dos Colts, que há 2 semanas tinha dito que os Raiders eram uma bagunça, e ele teve a chance de 2 semanas depois mostrar que de fato é uma bagunça. Aquela brincadeira, esse gol até eu faria, né? Imagina só que você tem a chance em seguida de fazer, e foi o que aconteceu com o Saturday. Eu vi a entrevista coletiva do Carr também, o cara estava extremamente emocionado aí, falando como é difícil, que se trabalha a semana inteira e no fim do jogo as coisas não vão do jeito que tá indo, não dá certo em campo. E para fechar a entrevista que o Mark Davis, o dono da franquia, deu para a ESPN, batendo aí, garantindo que o Josh McDaniels vai seguir como técnico, falou que é um bom trabalho, eu não lembro se exatamente a palavra foi excelente, eu não sei que jogo ele tá vendo. Botaram um VT de outra temporada aí dos Raiders, porque para mim não faz sentido. Ele falou que o time está sendo construído, não se montou, se faz o time numa noite, então é um trabalho, é um processo. A gente vai lembrar que o McDaniels tem um contrato de 4 anos, ele tá pagando já pro Gruden ainda questão contratual. Eu não sei se ele não quer pagar mais uma multa, né, e admitir o erro do Josh McDaniels, mas eu não vejo. O time chegou nos playoffs na temporada passada, poderia ter eliminado a equipe dos Bengals, que chegaram no Super Bowl, poderia ter vencido um jogo de pós-temporada, e não era. Se reforçou, trouxe o Adams, era para ser um time mais forte. E não é isso, né? 2 vitórias apenas na temporada, é um time extremamente desorganizado, para mim, muito na costa do McDaniel. Não sei se é aquele papo também de, não, tá prestigiado, vai ficar, mas eu não consigo ver metade dos motivos que o Mark Davis aparentemente tem para manter o Josh McDaniels. Também vou falar aqui da vitória dos Lions sobre os Bears, tá? Porque foi um jogo bom demais, vitória dos Lions, um jogo apertado e o Fields cada vez mais soltinho, né? É engraçado essa situação porque a gente decretou, por isso que a gente tem que ter muita calma na hora de fazer uma análise, porque a gente chegou a decretar aí o fim, que o cara não bust, o cara não serve pra nada, e no fim tá jogando bem sim. O Fields foi o jogador ofensivo da NFC na semana passada e foi ótimos números aqui. Deixa eu pegar até os números dele aqui rapidinho, porque, cara, ele fez um bom jogo sim, correndo com a bola, claro, mas é running back ou é quarterback, mas ele consegue te machucar dos dois jeitos, né? Ele foi 12 de 20 nos passes, 167 jardas, 2 passos para touchdown, uma interceptação, e correndo com a bola, 13 carregadas, 147 jardas, 2 touchdowns. Então mais uma partida ali, correndo e passando para mais 100 jardas, correndo e passando para 2 touchdowns, tá? Muito bem mesmo o Fields. Outro jogaço aqui foi a vitória dos Packers sobre os Cowboys na prorrogação, e é um jogo que, vitória por 31-28 para os Packers, e é aquele jogo que, na hora de matar, os Cowboys tinham a faca e o queijo na mão, para girar a faca no queijo, né? Matar o seu rival, matar um time que te fez sofrer tanto nos últimos anos, os Packers lá com aquela temporada lá ruim, e você tem a chance de dar mais uma derrota para os caras, complicar mais a vida deles ainda, e o que você vai? Você bobeia, você tinha um placar de 28-14, finalzinho no terceiro quarto, era mais time, e você, um erro atrás de erro, mostrando, deixando bem claro como o Mike McCarthy é fraco, né? Ter técnico ruim é isso, a situação é essa. Você pode até fazer um momento muito bom, mas na hora do vamos ver, ele vai fazer besteira, como fez no ano passado nos playoffs. Vamos lembrar que a chamada daquela corrida ali com 13 segundos foi dele, ou seu time é ruim do começo ao fim. A alternativa que você tem quando seu técnico é ruim, não adianta. Porque quando você precisa de um treinador, ele toma decisões erradas, por exemplo, a de tentar a quarta descida em vez de chutar um field goal e depois perde por um field goal. Coragem, vai para cima, vence o jogo, tá? Faz o simples
e aposta. Você tem uma defesa muito forte, sua defesa é muito boa, então joga com a sua defesa. Chutasse o field goal, teria empatado o jogo que fosse, mas era um cenário menos pior do que foi só esse, um entre tantos erros do Mike McCarthy. E pra gente fechar aqui, né, o meu prêmio semanal aqui, o prêmio da rodada, o meu melhor da rodada fica com o Justin Jefferson. Aquela recepção dele já valeria isso, mas ele tem números suficientes para mostrar que ele foi o melhor da semana. E o pior eu vou dividir entre treinadores, tá? Mike McCarthy, Josh McDaniels, Brandon Staley, tá? Pelo amor de Deus, Brandon Staley, como você é ruim, né? Como você é fraco. Vitória dos 49ers merecidíssima, não foi um grande jogo, mas merecida porque o Brandon Staley é ruim demais. E também o Dennis Allen, mais uma derrota do Saints. Eu acho que vai ser one and done para ele também, né? Eu não vejo muito por que manter. Pode ter o Hackett com one and done, com o Dennis Allen com one and done. O Josh McDaniels ainda não descarto, mas pode ser mais um treinador que pode perder a temporada apenas, perdeu o seu emprego após apenas uma temporada. Na NFC Oeste, os Rams não é nem ressaca mais, né? Já virou ali um coma alcoólico para a equipe dos Rams, estão fora da briga, né? Não estão nem aí, estão comemorando o título deles lá. Então fica nessa aqui só. E é isso, pessoal. A gente volta nessa quarta-feira, vai ter vídeo de manhã. Se tiver pergunta, deixa a pergunta aqui embaixo, mas a gente comenta um pouquinho mais o que faltou falar nesse vídeo dessa terça-feira. Vou colocar também a reportagem falando de como foi acompanhar o jogo lá na Alemanha. E lembrando, 6 da tarde do horário de Brasília vai ter live do Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Sherme, com o Ivistank, ao vivo aqui no Toque Passa. Valeu, pessoal. Aquele abraço.